Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos, através desse canal, compartilharmos juntos da palavra de Deus. Já quero agradecer a você que é inscrito nesse canal, né? Que você possa compartilhar essa mensagem, tá bom? Você que ainda não é inscrito, eu peço encarecidamente, se inscreva, tá? Vamos fazer cumprir o que está escrito em Marcos 16:15, né? E a palavra de hoje é, cuide da sua alma, né? Jesus ele contou uma parábola ilustrando claramente que só existe dois caminhos, que é o caminho da vida eterna e é o caminho da morte eterna. E por que o título dessa mensagem, por que o título dessa mensagem é Cuide da sua alma? Porque está nas nossas mãos fazer isso. Nós temos corpo, alma e espírito, né? Se talvez você, meu amigo e minha amiga, que aprendeu que quando a pessoa morre, ela acaba aqui, você aprendeu errado. Se você aprendeu que depois da morte a pessoa fica inconsciente, que a pessoa ela dorme, vamos assim dizer, como muitos falam, você também aprendeu errado. Se você é uma pessoa que acredita em purgatório, né, em reencarnação, a qual a pessoa, quando ela morre, o espírito dela fica vagando até encarnar em outra pessoa. Se você aprendeu desse jeito, eu tenho que te falar que você aprendeu errado. Embora esse canal não é para falar mal de religião nenhuma, embora esse canal não é para denegrir a imagem de ninguém, mas esse canal é para transmitir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela só apresenta dois caminhos depois que a gente passa dessa vida. Ou é o caminho da vida eterna, ou é o caminho da morte eterna. Aonde nós vamos querer passar a nossa eternidade. Porque a nossa vida terrena, meu amigo e minha amiga, ela tem prazo de validade. Ela teve o seu dia para iniciar e vai ter o seu dia para acabar, né? Eu e você. Mas a nossa vida ela não termina quando a gente morre. Ela termina aqui, nessa terra. Mas a nossa alma, ela continua viva. A nossa alma, ela é imortal, né? Então, Jesus, ele nos apresenta dois caminhos. Aonde nós vamos querer passar essa eternidade? Porque a Bíblia diz que todos nós um dia vamos estar diante dele. Todos nós um dia vamos ressuscitar para estar perante o Senhor. Uns vão ressuscitar para a salvação
e outros para a perdição. Em Daniel fala isso. Então, a pessoa ela deveria se preocupar mais com essas coisas. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo a qual as pessoas se preocupam muito em conquistar, se preocupam muito com as coisas dessa vida, se preocupam muito com as coisas desse mundo. É errado a gente, enquanto a gente está vivo, a gente querer adquirir bens materiais? Claro que não é. Eclesiastes diz isso, que nós temos que gozar do bem dessa terra enquanto nós estamos nela. Não é errado. Mas o errado é a pessoa se esquecer que a vida dela tem prazo de validade. Que um dia a vida dela nessa terra vai se findar e vai continuar, eternamente. E Jesus, quando ele conta a parábola do rico e do Lázaro, ele nos dá a ilustração de tudo isso. Jesus, quando nos conta essa parábola, ele fala a respeito de dois caminhos. Ele fala a respeito do céu, da vida eterna, e do inferno, que é a morte eterna. Jesus ele conta uma parábola falando de duas pessoas. Um era um mendigo, nessa vida sofreu muito, não teve nada, mas ele aceitou, vamos assim dizer, a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, e embora nesse mundo ele não teve nada, mas ele alcançou a maior dádiva de todas, que é a salvação. E a Bíblia conta a história do rico também, que foi um homem que nesse mundo se preocupou com muitas coisas, mas se esqueceu do principal. Meu amigo e minha amiga, essa parábola é tão atual. E olha que isso foi escrito há muitos anos atrás. Jesus contou essa parábola há muitos anos atrás. Mas você vê o tanto que a palavra de Deus ela é algo atual. Porque fala exatamente da realidade do mundo que a gente vive. Eu pergunto, será que o rico ele foi para o inferno porque era rico? Não. Não há problema nenhum em você ter uma vida melhorada, uma vida digna nesse mundo. Deus não é contra você ter essas coisas. Mas Deus é contra você fazer dessas coisas a sua prioridade. Deus é contra você fazer dessas coisas o seu tesouro. Você priorizar essas coisas. E quando a gente vê esses dois personagens, nós vemos essas pessoas. Se você quiser ler toda essa parábola, começa em Lucas capítulo 16, o verso começa no 19, Mas eu vou ler com você só o 25, mas ele começa falando dessa parábola no 19. Que Jesus, quando ele estava ilustrando a respeito do reino de Deus, ele contou essa parábola, apresentando dois caminhos, o céu e o inferno. Talvez você já ouviu de alguns, até da religião, a seguinte palavra: não, mas
Deus é amor. Deus não vai mandar os seus filhos para o inferno. Você já deve ter ouvido isso. É porque muitas pessoas entendem muito errado o que é amor, né? A pessoa acha que porque Deus ama, ele tem que deixar a pessoa fazer o que ela quer e no final ele vai abrir uma exceção. Não, Deus não funciona, não trabalha desse jeito. O amor não é desse jeito. O pai que deixa o filho fazer tudo o que quer, ele não ama. Agora, o pai que repreende, o pai que apresenta a vida para o filho, apresenta o caminho certo e o caminho errado, aí deixa nas mãos do filho para que o filho escolha, esse é um pai que ama. Assim é o nosso Deus, meu amigo e minha amiga. Deus, ele não fez o inferno para o ser humano. Deus, ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas por que muitas pessoas vão para lá? É porque escolheram ir. É porque desprezaram aquilo que era santo. Porque desprezaram aquilo que é verdadeiro. Desprezaram aquilo que é certo. E tem muita gente assim. Tem muitas pessoas tão apegadas aos prazeres desse mundo que para ela nem liga para onde ela vai depois que ela passar dessa vida. Aliás, tem pessoas que nem tocam nesse assunto. Tem pessoas que até falam assim, né? Enquanto eu estou vivo, eu vou levando. Agora, quando eu morrer, Deus dá um jeito. Não, não é bem assim. Eu já ouvi músicas, né? Falando isso. Se você vê um mosquitinho passando aí, ignora ele, né? Se você... eu já ouvi até músicas falando isso. Que eu vou viver a vida é muito bela, se eu morrer, Deus dá um jeito. Tem uma música mundana que fala isso, uma música muito antiga. Mas não é bem assim não, meu amigo e minha amiga. Não podemos deixar tudo na responsabilidade de Deus. Foi Deus que nos deu o fôlego de vida. Foi Deus que nos deu a vida. Mas Ele colocou nas nossas mãos a decisão para onde a gente vai. O que nós vamos fazer dessa vida? Qual é a nossa escolha? Então muitas pessoas vão para o inferno não é porque Deus quer jogar essas pessoas no inferno. É porque elas, por escolha própria, vão querer ir para lá. Então o rico e o Lázaro, ele fala exatamente sobre esses dois tipos de pessoas. O mendigo, o que era o Lázaro, ele não foi para o céu porque era mendigo. Ele foi para o céu porque reconheceu que precisava de Deus e reconheceu que ele precisava daquilo que era principal. Ele se preocupou com a sua alma. Porque até então, se o mendigo Lázaro, mesmo sendo mendigo, ele fosse alguém que não se preocupava com a sua alma, ele não ia para o céu. Por outro lado, se o rico fosse alguém que se preocupasse com a sua alma, ele ia para o céu. Então, o problema não é o que a pessoa tem nesse mundo, o problema é a pessoa se apegar àquilo que ela tem. É deixar de priorizar aquilo que é principal. Esse é o problema de muitas pessoas. Muitas pessoas não entendem, meu amigo e minha amiga, o verdadeiro propósito de Jesus ao ter morrido na cruz. Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Para sofrer o nosso castigo. E que castigo que a Bíblia fala? O castigo eterno. O castigo eterno. O sofrimento eterno. Jesus veio para nos reconciliar novamente com Deus. E muitas pessoas estão desprezando isso. Estão se preocupando só com as coisas dessa vida.
Infelizmente, tem pastores, tem pregadores que só pregam as coisas dessa vida, que só pregam conquistas dessa vida. Não pregam o principal, que é a salvação, que é arrependimento, que é a vida eterna. Porque a principal mensagem de Jesus é essa: salvação, vida eterna. Não é errado a gente ter as coisas desse mundo, a gente conquistar as coisas desse mundo. Errado é a gente priorizar essas coisas e deixar de priorizar o principal. Deus, mais do que ninguém, deseja que você vença, que você conquiste, que você tenha uma vida abençoada. Deus, mais do que ninguém, deseja isso. Mas também Deus deseja, acima de tudo, a sua salvação. Que você um dia esteja junto com Ele. Eu pergunto para você, através desse vídeo, é o seu desejo? É o que você mais quer? Porque tem gente que, se você for perguntar para ela o que ela deseja mais, ela não vai falar isso. Ela vai falar: não, o que eu desejo mais é ter um carro. O que eu desejo mais é ter minha família liberta. E às vezes esse assunto, salvação, é pouco falado na vida de muitos. Então, meu amigo e minha amiga, cuide da tua alma. Desperta para a vida. Se você é uma pessoa que só vive a vida para as coisas desse mundo, desperta enquanto é tempo. Se você é uma pessoa que só se atenta para as coisas desse mundo, assista esse vídeo com carinho. Desperta para a vida. Porque a nossa vida tem um prazo de validade. Quantas pessoas que um dia estiveram vivas e partiram. E infelizmente algumas sem salvação. Tivemos a trágica morte daquela cantora mundana, né? A cantora sertaneja lá. Você conhece, você sabe de quem que eu estou falando. Que morreu num acidente de avião. Era uma pessoa que tinha fama, tinha dinheiro e partiu. Sabe lá Deus para onde foi, né? Vai que deu tempo dela se arrepender, não sei. Mas nos anos de 1995, tivemos uma famosa dupla, uma famosa banda, né? A gente conhece muito essa banda, que fez um sucesso prematuro, um sucesso rápido. Gravou apenas um CD, com músicas nojentas, insuportáveis, com músicas que falavam palavrões. E se for pesquisar a história deles, alguns deles eram crentes, eram cristãos, desviados, que tiveram fama precocemente. A palavra certa é rapidamente, mas também se acabou tudo rapidamente. Morreu todo mundo no acidente de avião. Agora, se deu tempo deles se arrepender, não sei. E se não deu? Se não deu, eles estão no inferno. Se não deu, eles estão sofrendo, né? Se deu, Deus foi misericordioso. Se não deu, eles estão no sofrimento. Então medite nisso que eu estou lhe falando. Cuide da tua alma. Se você está afastado do caminho de Deus, volte hoje. Se você não tem valorizado aquilo que é mais importante, que é a tua vida com Deus, valorize hoje. Se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador, aceite hoje, para que um dia você esteja junto com Ele no reino eterno. Tá bom? Lucas capítulo 16, versículo 25.
né? Fala sobre a história do rico e do Lázaro. E quando o rico estava no inferno, ele até implorou para que Lázaro molhasse o dedo na água e refrescasse ele, porque o lugar, a língua dele, porque era um lugar de muito tormento, né? Ele até implorou mais uma chance, o rico. Ele até falou: deixa-me ir falar para os meus irmãos. Permita que alguém ressuscite para que vá falar para os meus irmãos, para que ele não venha para esse lugar. E o que me chama atenção, é que o rico, ele era conhecedor da palavra. Porque se você quiser ler essa parábola inteira, você vai ver que o rico, ele chama Abraão de pai, né? E é triste isso quando a pessoa conhece e desfaz. É mais triste ainda. Porque tem muito crente hoje em dia que conhece a verdade, sabe da vida eterna e não dá o seu devido valor. Não faça isso, meu amigo e minha amiga. Não faça isso. Valorize. Se você quiser ler depois essa parábola inteira, está lá em Lucas 16, começa no versículo 29, no versículo 19. Mas eu vou ler para você, eu vou falar para você o 25 somente. Diz assim, ó. E disse, porém, Abraão: meu filho, durante toda a sua vida você teve o que é bom, e Lázaro somente o que é ruim. E agora ele está sendo consolado, e você atormentado. Ou seja, esse rico, ele escolheu as coisas boas, ele teve o que é bom nesse mundo. Não é errado você ter o que é bom. Só que esse rico, ele esqueceu do maior bem de todos, que é a salvação. Ele não se preocupou com isso. Meu amigo e minha amiga, medite nessa palavra, tá bom? Que você possa ignorar todo o latidinho de cachorro, né? Mas eu creio que mesmo assim deu para você escutar, né? E prestar atenção nesse vídeo, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.